Graça e paz, irmãos, paz de Deus e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho um assunto para falar aqui a respeito do batismo. É um estudo, tá, irmãos? Tem aqui tudo certinho, montei direitinho. Um estudo, eu acredito que será útil, né? Não é uma pregação de palavra, mas é um estudo. É um estudo sobre o batismo. Aí você pode até dizer, mas o batismo, todo mundo sabe que é batismo. É verdade, mas existem muitas polêmicas em torno do batismo. Tem muitos que pensam que saem de uma igreja e tem que batizar na outra. Irmão, eu não penso assim. Algumas denominações eu não aceito o batismo. São aquelas denominações que colocam Jesus Cristo em segundo lugar. Aquelas que não são cristocêntricas, no sentido do batismo. A congregação cristã no Brasil, por exemplo, irmãos, ela é uma igreja que ela crê no batismo. Ela crê no batismo. Embora muitos acham, irmão, que o batismo dela não tem valor. Eu penso diferente, porque quando eu crio em Jesus Cristo. Ah, mas ela usa uma fórmula batismal que usa 4 elementos. Ela fala, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos uma coisa, mas eu não estou defendendo, eu estou falando a realidade para os irmãos não entrarem em confusão. Esse primeiro Jesus Cristo aí, irmão, significa a ordem do batismo. Que ele deu a ordem para Jesus. Quem que deu a ordem para batizar? Foi Jesus Cristo. Então batiza em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se você vai para uma igreja, sai da congregação, vai para uma igreja e sente de batizar de novo, problema seu. A congregação batizava. Eu fui batizado, eu era de uma igreja evangélica, quando fui para a congregação, irmãos, eu tive que me batizar de novo. Os irmãos entendem? Tive que me batizar de novo na congregação. Agora, mas quando eu fui na congregação, eu criei em Jesus Cristo. Eu nem sabia como era o nome da igreja, irmão. Se perguntasse para mim lá dentro como é o nome dessa igreja, eu não ia saber, porque eu não tinha lembrança. Para mim, eu estava ali porque eu queria crer, aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Como me explicaram que eu tinha que batizar, novamente, aquele batismo que eu tinha sido batizado não tinha valor, se bem que tinha, porque se eu soubesse como hoje, eu não me batizaria, certo, irmãos? Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também o pastor da denominação me perguntou assim, você crê em Jesus Cristo como Salvador, único e pessoal Salvador da sua alma? Eu falei, creio. Então, segundo a tua confissão de fé, foi assim que ele falou, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu criei em quem? Também foi em Jesus Cristo. Então no meu ponto de vista, eu não me senti de batizar de novo. Agora, se você foi para uma denominação que você sentiu, eu não posso, irmão, me julgar por você. Porque é o seguinte, eu criei em Jesus Cristo. Agora, não sei o que você creu. Entendeu? Às vezes você foi na igreja foi impulsionado por uma emoção, obrigado pelo pai, obrigado pela mãe, ou até mesmo por uma tradição. Nós temos que batizar não por tradição, mas pela confiança em Cristo Jesus, pela fé. Certo, irmãos? Irmãos, eu particularmente, na minha concepção, eu creio assim. Porque eu já fui batizado numa igreja evangélica, que pregava só a Bíblia. Depois eu saio daquela igreja, eu era menino, tinha 12 anos, vou para a congregação. Chegar lá, um irmão me disse que aquele batismo não valia nada. Eu tive que batizar de novo. Eu tinha medo, ninguém me explicou nada. Certo? Agora eu não estou... vamos supor, agora eu vejo pessoas que saem da congregação e estão se batizando de novo. Eu não vejo porquê. Eu estou falando de mim. Se você sentiu no teu coração, é porque porque lá é uma seita, porque não sei o quê. Irmãos, vamos ter um pouco de sensibilidade nisso daí. Vamos falar a verdade. Eu não vejo a congregação como uma seita, embora ela está entre
Ela tá ali no meio de campo ali, mas ela não é uma seita, porque ela prega Jesus Cristo, ela prega a salvação, ela prega. é, ela não prega, ou melhor, alguém fala, não está pregando Jesus Cristo. Não podemos generalizar, tem quem prega, certo, irmãos? Então eu não estou defendendo a congregação, mas eu sou sincero, tenho que falar a verdade, irmão. Eu não me batizo de novo. Se eu soubesse antes que o meu batismo que eu fiz com 12 anos tinha valor, se eu tivesse entendimento da Escritura, também não me batizava na congregação de novo. Agora, se você batizou, então fique em paz, fica tranquilo. Você sentiu de batizar lá na Batista, lá na outra? Para mim você não negou a fé, para mim você não é apóstata, para mim você não é nada disso. Para mim você é um cristão, a mesma coisa, porque batismo para mim não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Certo, irmãos? A salvação está em Cristo, não está em outra coisa. Então também não julgo, mas também tem a minha opinião. Isso é opinião minha própria, você pode ter a sua, certo, irmão? Cada um. Eu vi um batismo de uma irmã, certo, irmãos? Isso aqui está com algum problema, mas vai dar certo. Eu vi um batismo de uma irmã em uma outra denominação. Eu vi o batismo da irmã numa outra denominação, certo, irmãos? Porém, ela já tinha sido batizada na congregação. O problema dela, ela sentiu. Eu não sei como é que ela foi batizada na congregação. Eu não sei o que ela sentiu quando ela foi na congregação. Eu não sei se ela creu em alguma coisa. Porque se a pessoa batizou por um impulso, nem sabe o que estava fazendo, não conhece o Evangelho, também o batismo tem. Irmão, batismo sem conhecimento do Evangelho não tem interesse, não tem. Né? Por isso que os apóstolos ensinavam antes de batizar. O que aconteceu com Felipe e Eunuco? Ele foi lá e ensinou. Mas tudo bem, essa parte aqui não está aqui no estudo, mas eu coloquei e eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso, né, irmão? Então aqui no estudo está a respeito do que eu vou falar agora. Ó. O conteúdo desse estudo vai falar do batismo no mar e na nuvem, o batismo de João Batista, sobre o arrependimento e o batismo de Jesus. Certo? Esse é o estudo. Então vamos lá, vamos prestar atenção. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Romanos 6, versículo 4. Há algumas perguntas acerca do batismo que persiste ao longo da história do cristianismo. O que é o batismo? O que é o batismo? Para que serve o batismo? Qual a diferença entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus? A ordenança do batismo é essencial para a salvação? O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos certo se foi Paulo, embora dá uma certa impressão que foi, todavia não tem o nome do escritor, né? Já estava cansado de responder às muitas questões acerca do batismo, quando disse: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé, ou melhor, de obras mortas e de fé em Deus. Eu ensino sobre batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Hebreus 6, 1, versículo 3, certo? Acerca da doutrina do batismo, o escritor aos Hebreus nos informa que são rudimentos, ou seja, princípios básicos da mensagem do Evangelho. Falar acerca do batismo é o mesmo que dar aos cristãos leite a beber, e não alimento sólido, pois estes são os primeiros rudimentos da mensagem do Evangelho. Hebreus 5, versículo 12 e 13. E isso falar para os que já são crentes, já estão servindo a Deus nas suas denominações ou na sua casa há muito tempo. Para aqueles que não são, nós temos sim que continuar pregando o Evangelho e anunciando a Cristo Jesus, e também o batismo, que é ensinamento. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criação, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aqui no estudo está falando daqueles que já foram batizados, que já creem. Para que eu vou ficar repetindo para eles? Se já são batizados? Não há necessidade. Certo, irmãos? Só há uma necessidade deles ficarem firmes, guardarem o tesouro que eles já receberam. É outra coisa. Que faz parte, claro, mas não é esse assunto
nós estamos falando no momento. A palavra batismo, irmãos, ela é proveniente do grego baptizo, e significa mergulhar, emergir ou imergir. Né? Imergir ou imergir algo com uma roupa para atingi-la. Também significa isso daí também materialmente. Né? Mas não através do trabalho de lexicógrafos que entendemos o que é o batismo. Nós temos que entender o batismo segundo o Espírito, segundo a lei do Espírito, a lei da graça, certo? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, demonstra que pelo fato de Israel ter seguido a Moisés através da passagem no Mar Vermelho e através da nuvem no deserto, que foram batizados. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, versículo 12. Vocês estão vendo a diferença? Porque o povo de Israel foi batizado em Moisés, porque seguiram a Moisés na travessia do mar e do deserto. Isso demonstra que a palavra grega batismo não contempla efetivamente a ideia de batismo que há no Novo Testamento, mesmo porque os judeus têm o banho da purificação também, certo, irmãos? Por isso que tinha aquelas talhas que eram cheias de água para a purificação dos judeus, lá em 2 de João. Continuemos, nós não estamos no Velho Testamento. Eu só estou dando uma explicação por cima, também para não ficar longo esse ensino. Em nossos dias, o termo batismo aparece associado a uma celebração composta por certas formalidades. Primeiro, para o apóstolo Paulo, a palavra batismo, embora signifique mergulhar ou emergir, no grego, ele a utiliza para demonstrar que o povo de Israel estavam unidos como se fora um corpo. Então, seguiram Moisés através da travessia do mar e do deserto debaixo da nuvem. Era diferente, não era, irmãos? A palavra batismo não busca um ritual ou formalidades, antes aponta para a totalidade da imersão. Quando se faz a imersão de uma roupa para atingi-la, é preciso que tal batismo seja por completo, pois se for de outro modo, a roupa ficará manchada. Você está entendendo? Quer dizer, se não mergulhar toda a roupa, ela não fica com a cor que ela tem que ficar, certo? Ou seja, embora o número de pessoas que seguiram Moisés fosse enorme, contudo, todos seguiram Moisés na passagem do mar, da nuvem, no deserto, constituindo um só corpo, todos pelo propósito em comum. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, 2. Certo, irmão? Ali eles foram batizados de uma forma que nós não compreendemos, mas está aqui dizendo, está explicando que foi aceito, certo, irmãos? Porque depois muitos morreram, e aí? Sem batismo? Não, mas eles foram batizados, tá certo, irmão? Veja bem, de forma temos que o batismo refere-se ao todo imerso em algo, e não a forma ou ritual na imersão. Não é um ritual na imersão, ele quer dizer imerse em algo, certo, irmão? Está bem claro, quer dizer, não é um ritual, é uma celebração de imersão. A pessoa é imersa em algo. Vamos para o batismo de João Batista. Então aqui eu falei do batismo a respeito do tempo da lei, a respeito do povo que saiu do Egito. Agora eu vou falar do batismo de João Batista. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Certo, irmãos? Eles tinham que crer em Jesus Cristo. Atos 19, versículo 4. E corrente dizer que João Batista batizou em águas. Em certos aspectos é correto, visto que as pessoas eram imersas nas águas do Rio Jordão, certo?
Estou achando estranho, irmãos, porque isso aqui estava funcionando bem direitinho e agora está apagando, talvez está com a bateria fraca. Eu já fui para botar para funcionar. Mas os irmãos perdoem esse barulhinho aí, né? Bom, e não somente as águas. A imersão em águas era somente estabelecida como figura daquilo que havia sido operado no interior das pessoas que foram batizadas anteriormente com o batismo do arrependimento. Certo? No que consistia o batismo do arrependimento? Para que as pessoas fossem batizadas verdadeiramente com o batismo do arrependimento, era preciso que elas crescem na pessoa daquele que haveria de vir após João Batista, que é Cristo. Para crer em Cristo, era preciso as pessoas abandonarem completamente os seus conceitos acerca de como serem salvas, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado ao povo de Israel o batismo do arrependimento, para eles se arrependerem. Atos 13, 24. A missão de João Batista era preparar o caminho do Senhor, que é o Cristo. Né? Porque está anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós o que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, versículo 3. Certo, irmãos? Só peço perdão. Isso aqui tudo foi fruto de trabalho, certo, irmãos? E de oração, orei, certo? Agora vamos para... procurei também, né? Tem coisas que eu peguei, tem coisas que eu estou falando que não... Não é tudo, aqui não é revelação, aqui é um estudo, tá, irmão? Quero deixar claro, tá? Mas o que eu achei mais correto e mais dentro daquilo que nós temos que aprender, certo, irmãos? A única maneira de João preparar o caminho do Senhor era pregoando as pessoas que abandonassem os seus conceitos completamente, visto que o reino de Deus estava próximo, certo? Embora muitos dos fariseus e saduceus serem batizados em águas por João, eles ainda não haviam sido batizados com batismo com arrependimento, pois continuavam a professar que eram salvos por serem descendentes de Abraão. Eles continuavam achando que eles eram salvos só porque eram filhos de Abraão, e não é isso, irmão. É como eu falei do Shabat, como eu falei, quer dizer, isso não salva, é um costume, e a pessoa, enfim, eu acredito assim, eu sinto assim. Agora, ninguém é obrigado a sentir igual ao outro. Agora, o batismo é uma coisa diferente. O batismo, que está falando do batismo de João Batista, certo, irmão? Eles foram batizados para o arrependimento, para que crescem na mensagem apregoada por João, dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Atos 19, versículo 4. Certo, irmãos? Somente após crerem na mensagem de João, abandonando completamente os seus conceitos, arrependimento, é que ouvistes e o que ouvistes de João Batista alcançaram o verdadeiro batismo com arrependimento. Quer dizer, eles eram batizados, mas não é porque eles foram batizados que saíram, já estavam salvos. Eles tinham que acreditar no que eles fizeram. Porque o batismo, irmão, não adianta se você não tiver consciência. É um banho. Eu já vi isso, pessoas que foram lá e batizou e não sabe nem o que fez, irmão. Não sabe nem o que fez, não entende nada. Não entende. Por isso que é bom, antes de batizar uma pessoa, irmão, a gente dá uma instrução para a pessoa, para que ela possa entender o que é o batismo. Certo, irmãos? E existem igrejas evangélicas que têm esse tipo de discipulado, não é que eles falam. E nós deveríamos pensar nisso, irmãos, porque isso é importante. Eu, quando atendia presídio, nós fazíamos isso. Por quê? Porque vai batizar um preso e não explicar o que é o batismo, ele não sabe de nada, fala que... Daqui a pouco ele está cometendo outra coisa errada lá, pecando, e o culpado é a gente que batizou, não é? Que não explicou. Então, irmãos, o batismo com arrependimento não dependia de João Batista. Antes, somente seriam batizados com arrependimento aqueles que crescem na mensagem apregoada por João. Qual era a mensagem? Dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Atos 19, 4. Vocês repararam que eu repeti esse versículo? Eu sei que eu repeti. Alguém fala, mas você já leu? Eu sei que já li. Mas é para você entender. Por isso que eu repeti, certo?
Somente após crerem na mensagem de João, abandonando completamente os seus conceitos, arrependimento, é que os ouvintes de João Batista alcançaram o verdadeiro batismo com arrependimento. Se só fossem lá e falassem, ao me batizar e não se arrependesse de nada, não tinha valor nenhum. Por isso que eu também, irmãos, não vou contestar essas pessoas que estão indo nessas outras denominações e se batizando. Por quê? Não estou julgando vocês. Por quê? Porque se vocês foram, é porque alguma coisa tem que vocês fizeram que não estava certo. Ou foram por uma emoção, ou foram por um impulso, ou foram porque o pai era, porque a mãe era, e agora você foi porque realmente você sentiu que você tinha que ir. Então, é uma questão de fé. Eu não posso mexer na tua fé. Fique em paz, Deus te ama, Deus está servindo a Deus normalmente. Que nem eu também não creio em certas coisas, mas eu já fui batizado 2 vezes. Não há necessidade de eu batizar de novo, pelo amor de Deus. Aí eu estou fazendo desfeita daquilo que eu criei, porque eu criei em Jesus Cristo. Eu não creio em batismo, nunca criei em batismo. Batismo, para mim, apenas foi uma confissão que eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu penso assim, em um sepultamento do velho homem, para o nascimento de um novo debaixo da graça de Deus, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, em nossos dias ainda é necessário o homem ser batizado com o batismo do arrependimento, ou seja, é preciso arrepender-se completamente. Mas primeiro ele tem que crer em Jesus Cristo. Quando ele crê em Jesus Cristo, irmão, ele já passa a se arrepender completamente. A não ser que ele fale, eu vou me batizar por batizar. Então ele não crê em Jesus Cristo, o batismo dele não foi de arrependimento, ele não arrependeu nada e não creu em nada, e é um banho que ele tomou. Quantos que vão na igreja e na hora que está tocando aqueles hinos bonitos, eu vou me batizar. Tem igrejas que não fazem o discipulado, né, que nem a congregação, etc. Vou lá me batizar. Depois se arrepende e não volta nunca mais. Está entendendo, irmão? É isso que quer dizer. Em nossos dias é necessário, irmãos, também que além da pessoa ser mergulhada em águas para ser batizado com o batismo, conforme diz a palavra de Deus, o profeta João lá no Rio Jordão, ainda era preciso que eles crescem em Cristo e arrependessem. Porque se eles batizassem no Rio Jordão e não crescem em Cristo, porque Cristo ainda não estava cumprindo o seu ministério conforme havia sido determinado. Ele ainda ia se batizar também, para cumprir aquilo que estava escrito a respeito dele, irmãos. Vocês estão entendendo? Então, quando as pessoas vinham nessa condição, eles saíam de lá, irmãos, e quando eles realmente mudavam, quando eles se arrependiam mesmo, eles saíam de lá dizendo que eram filhos de Deus. Eles não saíam de lá dizendo que era filho de Abraão. Entendeu? Mas, para que isso acontecesse, precisou vir Jesus Cristo, porque o homem ainda não estava. Ali foi uma preparação apenas, um caminho que foi aberto, porque Jesus Cristo falou, o Senhor falou, eis que eu enviarei o profeta Elias, que abrirá o caminho para que o Senhor possa passar, não é, irmão? Não que o Senhor precisasse de alguém para abrir caminho para ele, mas foi uma profecia, então teve que se cumprir. Não podemos limitar, não podemos colocar regras no que Deus quer fazer. Ele faz do jeito que ele quer e acabou. Ele é Deus, ele não precisa pedir satisfação nem para mim e nem para ninguém, certo, irmão? Por isso que tem irmãos que ficam aí, mas aquele lá Deus perdoou? Mas como? E daí que Deus perdoou, irmão? O céu foi você que fez, por acaso? O inferno lá que você disse que vai, que eu não sei nem como é que é, mas está escrito lá em Apocalipse, nem quero saber. O inferno, foi você que criou aquilo lá? Você conhece? Foi você que fez a terra? Foi você que, quando estava fazendo a terra, você estava vendo, estava dando palpite? O homem é muito palpiteiro, irmão. Então Deus não precisa ficar pedindo opinião para ninguém. Eu posso pedir uma opinião, porque eu sou um ser humano, né? Mas eu dizer para você, né, que a minha opinião é certa, também pode ser errado. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Por isso, tudo que eu falar, você tem que consultar a Escritura. E isso eu já faço justamente para isso. Para você consultar a Escritura.
É a forma de você consultar a Escritura, porque você vai ficar curioso, vamos ver se é isso que ele falou mesmo. Aí você vai ler, porque tem muitos, irmão, que acham que é só ler. Então, quando eu pego um estudo desse aqui, tem coisas aqui que eu não concordo, sabia? Tem coisas, não digo nesse, mas em alguns estudos que eu peguei, que eu não concordei. E teve outros que eu mesmo fiz, eu mesmo orei a Deus e eu mesmo fiz, pegando a Bíblia, fazendo, escrevendo. Por quê? Aqueles são outras coisas, que eu concordo com todos, porque foi através de uma visão, através de uma luz que Deus me deu, não visão, uma luz de conhecimento dentro das Sagradas Escrituras, não é, irmão? Porque nós temos o Espírito Santo também, por que Deus não pode nos dar? Nós estudamos também, entendeu, irmão? Não é difícil você fazer um... Não, quando você vive... embora eu não sou um teólogo, eu fiz curso, tudo, mas não sou... Mas veja bem, eu sou simples. Todavia, irmão, presta bem atenção. Eu tenho mais de 40 anos de evangelho. Então, desde menino, desde 12 anos, eu estou com 60. 48 anos, desde 12 anos lendo a Bíblia. Então, quer dizer, a gente aprende alguma coisa, um pouquinho, por misericórdia, não é? Os fariseus e escribas não haviam se arrependido, visto que ainda continuavam confiando na carne. E muitos foram batizados lá no batismo de João, na descendência de Abraão, confiados que a origem em Abraão os tornavam filhos de Deus, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, falou o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era legítimo judeu e ainda tinha dupla nacionalidade, ele tinha nacionalidade romana. Bom, eu estou falando de Paulo aqui, porque aqui, irmãos, eu estou lendo alguma coisa de aos Hebreus, mas essa parte está em Filipenses 3:4, já por isso que eu falei Paulo, tá? Através desse testemunho, o apóstolo Paulo demonstra que verdadeiramente havia se arrependido e os seus conceitos arrependido dos seus conceitos. Ele já não era mais aquele Paulo que tinha outros conceitos. Ele já era um Paulo que cria que o Senhor Jesus era o Senhor do sábado. Ele era um Paulo que cria que para ser salvo era pela fé em Cristo Jesus. E a obra de salvação, ele cria que era Jesus Cristo. E através da obra de Cristo, nós produzimos obras de Cristo. Se nós não produzimos obras de Cristo, é porque não estamos ligados na videira. Então, por isso que nós temos que estar ligados na videira para nós dar fruto. E esse fruto é a obra de Cristo. É logicamente que o Senhor vai pedir conta dessas obras, desses frutos. Se não tiver nada, o Senhor vai lá e corta e joga fora. Está escrito em 15 de João. Quer dizer, mas não é esses frutos que salvam. Esses frutos são provenientes do próprio Senhor Jesus Cristo, que faz com que venha sobre nós a seiva. A seiva vem de Cristo. Então nós não somos salvos por obra nenhuma. Nós somos salvos, ou melhor, nós somos salvos por obra sim. Mas sabe qual obra? A obra de Cristo. Ele é a obra que salva nós. Agora, quanto? Praticar caridade, ajudar o próximo. Então deixa de ser uma obra. Porém, essa obra é de Cristo. E se a pessoa faz essa obra e não tem Cristo, ela é morta. Porque ele está fazendo obra, mas a fé dele está em outro lugar. Então não adianta nada. Estão entendendo, irmãos? Por isso que a fé sem obras é morta. Bom, irmãos, então vamos lá. Continuando. Então Paulo demonstrou isso daí. O apóstolo Paulo também escreveu e disse: arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Irmão, eu vou explicar mais uma coisa. O dom do Espírito Santo são vários dons. Agora, o selo do Espírito Santo você já recebe quando você crê em Jesus Cristo. Quando você creu em Jesus Cristo, de verdade, que Deus sabe, porque você abriu sua boca, não só a boca, você abriu o coração, você acreditou. Naquele momento você já é selado com o Espírito Santo. Então tem muita gente que fala assim, foi selado com o Espírito Santo porque falou em novas línguas. Não. Tem pessoas que falam novas línguas, né? E tem pessoas que Deus nunca vai dar o dom de nova língua. Mas isso não quer dizer
que ela não é selada com o Espírito Santo. Então não é necessário você ficar preocupada. O sinal que você é selado com o Espírito Santo, selado, é que você crê em Jesus Cristo, no verdadeiro, naquele que morreu na cruz e que não está mais na cruz, entendeu? Então presta bem atenção. Ele ressuscitou, certo, irmãos? Então você pode me dizer assim, olha, mas por que Jesus foi batizado por João, embora esse tinha relutado? Quer dizer, o João, né? Ele relutou, não queria batizar o Senhor Jesus. E opunha ele dizendo, eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Mateus 3, versículo 14, novamente declarou estar sendo batizado nesta passagem, em Marcos 10, versículo 38. De qual batismo ele falou aos filhos de Zebedeu também? Que aos filhos de Zebedeu ele também falou de um batismo. Vocês podem beber. Ele falou com eles, irmão. Já vou falar aqui, porque esse microfone está me tirando um pouco comunhão. Mas eu sei o que é, sabe, irmão? Eu vou explicar. Esse microfone é novo, é uma bênção. Só que tem uma coisa. Eu esqueci de deixar para carregar, já peguei ele agora, já fui usando. Não precisaria, né? Podia pegar aquele outro mais simplesinho agora e deixar esse carregando para depois. Mas isso eu acho que não vai atrapalhar vocês, não é, irmãos? Bom, irmão, eu estava falando de João Batista, certo? Então, João Batista falou, eu que careço ser batizado por ti, vem tu a mim? Aí está escrito lá em Marcos 3, Mateus 3, versículo 14. E novamente declarou estar sendo batizado nesta passagem, não é? De qual batismo? Ele tinha que ser batizado, o Senhor Jesus. Por quê? Para cumprir a lei. Porque o Senhor Jesus Cristo não precisava se arrepender de nada. Ele não precisava nascer de novo. Mas ele batizou para ser exemplo. Certo, irmão? Ele falou também para os filhos de Zebedeu de um determinado batismo. Né? E falou também, o cálice que foi dado a Cristo foi segundo a vontade do Pai. Ou seja, o cálice diz do sofrimento que Cristo passou, conforme a vontade de Deus. Mas Jesus disse a Pedro, não beberei eu do cálice que Deus me deu? Porque Pedro tirou a espada da bainha, né? E cortou lá a orelha do servo do sumo sacerdote. Com o batismo, Cristo foi batizado, mas com que batismo? Uma pergunta aqui, mas com que batismo Cristo foi batizado? O batismo que Cristo foi batizado diz da sua morte, do seu sepultamento, para que ele pudesse beber do cálice que o Pai lhe deu. Cristo foi imerso também. Foi até as baixas profundezas da terra. Mas não ficou lá. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele fez aquilo que ninguém nunca tinha feito. Não existia profeta. Você ouviu dizer algum profeta que morreu e ele ressuscitou sem intervenção de alguém? Não. O Senhor Jesus é dono da vida e da morte. Completamente no seio da terra ele foi imerso. Pois como Jonas esteve 3 dias, até houve uma parábola, que eles pediam um sinal, e o Senhor falou, nenhuma sinal será dado a não ser do profeta Jonas. Está aqui, ó. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12, 40. Então, para cumprir isso, era o sinal, né? Cristo morreu literalmente, ou seja, ele foi cortado da terra dos viventes. Isso está escrito em 53 de Isaías, versículo 8, sendo batizado na morte. Ele morreu, certo, irmão? Por isso que quando nós batizamos, nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Agora sabemos, por meio da fé proveniente do Evangelho de Cristo, que os que creem e são batizados na morte de Cristo, como abaixo se lê, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo e na morte. Romanos 6,4. Está escrito aqui no estudo, certo, irmãos? Todos os cristãos precisam estar conscientes que foram batizados na morte de Cristo e que por intermédio da fé sepultado com ele no batismo e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que os ressuscitou dos mortos. Gálatas 2 e 12, certo, irmãos? O batismo na morte de Cristo é o único, ou seja, quando Paulo disse que não há um só batismo, ele fez referência. Quando Paulo disse que
Quando Paulo disse que há um só batismo, ele fez referência ao batismo na morte de Cristo e não o batismo nas águas. Por isso que eu disse, eu não me batizaria de novo, porque quando eu batizei, eu criei em Cristo, eu criei na morte de Cristo, eu não criei nas águas de quem me batizou. Eu podia ser batizado numa piscina, no meio do mar, num rio cheio de lama. Não era a água que ia me fazer nascer de novo, mas era a morte de Cristo. Eu estava morrendo naquele momento espiritual. O meu velho homem para ressuscitar. Você está entendendo, irmão? Agora, se você não entendeu nada disso, você foi lá naquela igreja, você saiu da congregação ou foi para outro lugar e você não conhecia o evangelho, não conhecia nada, não sabia nem o que era batismo, aí é outra coisa e eu não estou aqui para dar palpite. Faça do jeito que você quiser. Espero que você não me critique aí, porque eu não estou contra a sua ação, certo, irmão? Eu estou dizendo aquilo que está dentro do meu consciente espiritualmente e dentro do sentimento espiritual que eu tenho. Porque eu crio em Cristo, eu não crio nas águas e nem crio no ancião e nem crio na doutrina que estava sendo pregada na igreja. Eu crio em Cristo. Agora, se eu for numa igreja de testemunho de Jeová, que coloca Cristo lá atrás, se eu for numa igreja que só prega prosperidade, dinheiro, 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 que nem fala o nome de Cristo, eu também batizaria de novo, não tem problema. Agora, hoje, como está a congregação cristã? Olha, sinceramente, eu não vou falar nada, vocês sabem. Então, cada um seguir por Deus. Eu acredito que o meu batismo teve valor. Mesmo porque eu fui batizado 2 vezes já. Se for olhar, eu fui batizado 3. Fui na católica, depois eu fui numa igreja evangélica, em São Paulo, com 12 anos. Que eu estou contando agora esses 12 anos como batismo, porque antes eu não contava. Né? Se for contar os 12 anos, irmão, são 48 anos de batizado, entendeu? 48 anos que eu creio em Jesus Cristo, de verdade. Eu não estou falando de boca para fora, não. Ele sabe que eu estou falando a verdade. E não estou me exaltando porque eu não sou melhor do que ninguém aí, tá? Bom, irmãos, uma coisa é certa. Nós temos que crer em Jesus Cristo e só pela fé que nós somos salvos. Eu falei alguma coisa no outro vídeo, mas não a respeito da salvação. A respeito de um costume, de uma tradição, de uma doutrina, de um mandamento que eu considero. Agora, cada um, Deus ilumina. Eu não vou nunca desfazer daquele mandamento. Agora, cada um, Deus ilumina. Não é que aquele mandamento não é ele que vai me salvar. Mas o mandamento de crer em Jesus Cristo me salva. Certo, irmãos? Então eu não aceito também nenhum tipo de crítica nessa parte, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu não sou salvo por obras. Uma que eu sou tão fraco que eu acho que nem obra quase eu não tenho. Né? Mas tudo bem, vai. A obra que eu tenho é obra de fraqueza. Né? Um caminhão de fraqueza. É só Deus, né? Tem que ficar pedindo perdão todo dia. Então o batismo em Cristo, só ele é possível através da fé proveniente do Evangelho. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Mas o Evangelho é o que eu quero dizer para vocês, irmãos. Não está sendo pregado o Evangelho. É uma coisa muito triste. Não pregar o Evangelho, irmão, é algo grave. Se prega a porta aberta, se prega isso, se prega aquilo, mas não se prega o Evangelho. Não se prega Jesus Cristo, o batismo, a salvação, a volta de Cristo. Está entendendo, irmão? Então tem que se pregar o Evangelho. Observe bem isso. Nós temos que pregar o Evangelho. Não é só ficar pregando que Deus vai abrir porta e fechar porta. Porque somente aqueles que não sabiam, que desconheciam que o batismo significava morrer efetivamente com Cristo e que persistiam em pensar que ainda permaneciam no pecado, embora não estivessem no pecado, porque já haviam crido em Cristo, alguns cristãos ainda continuavam a ter consciência do pecado. Pensavam que eram pecadores por não compreenderem efetivamente que morreram com Cristo. Entendeu, irmãos? E há muitos cristãos que eles achavam que mesmo eles sendo batizados, eles não iam ter direito de salvação nenhuma, porque não, todo homem peca. João deixou lá em João, 1 Epístola, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não pecamos, nós enganamos a nós mesmos. Mas se pecarmos, temos um advogado que é Cristo. Né? Agora, se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos-lo mentiroso, o Espírito dele não está em nós. Então eles achavam que eles eram pecadores,
e que não tinha mais jeito mesmo, entendeu? Que não tinha como ser perdoado. Embora eles batizaram e poderiam voltar ao pecado, mas não tinha mais. Então foi bem explicado, irmãos. Se os cristãos ainda desconheciam a verdade, que não estavam mais em pecado, eles poderiam estar debaixo do poder do pecado, mas não estavam em pecado. Porque o pecado está nos rodeando toda hora, certo, irmão? Eles começaram a compreender a verdade acerca do batismo, mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então quer dizer que todos aqueles, antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, foram agraciados pelo batismo de Cristo, pela morte, ou melhor, a ressurreição de Cristo. Porque diz a palavra que ele pregou os cativos, pregou aos presos. Né? Eu estava vendo uma pessoa dizendo que Cristo não desceu, isso é conversa. Bom, ele tem essa teoria dele. Eu não digo teoria, eu digo que Cristo foi nas partes mais baixas da terra, foi o que eu achei na Bíblia, foi o que eu estudei em outras coisas, foi o que eu vi na teologia, foi o que eu estudei. Se tem outra coisa, eu fico nessa. Jesus Cristo desceu até as partes mais baixas da terra, pregou a liberdade de prisão aos presos e pregou também para os que estavam liberdade de prisão aos cativos e pregou também para os que estavam presos. Está escrito, não é? E outro, irmão, ele pregou até para o ladrão da cruz, que nem batizado não era, irmão, e o homem creu. Está entendendo, irmão? Veja bem, irmão, o ladrão da cruz foi salvo, mas nem foi batizado. Então, para você ver que o batismo não é salvífico. O batismo, irmão, é algo simbólico, que simboliza que você está crendo, que você fez um pacto com o Senhor Jesus Cristo. Ele não foi batizado em águas, porém ele partiu desse mundo batizado na morte de Cristo, porque ele creu em Jesus Cristo. Antes de morrer, na cruz, ele creu. A justiça romana, irmãos, matou, quer dizer, determinou que o Senhor Jesus Cristo fosse crucificado para cumprir as Escrituras. Mas após isso, irmão, efetivamente, aquele ladrão, que devia ser um homem mau, que falou com o Senhor Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, o Senhor falou, ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, o Senhor falou com ele, pronto. Quem vai para o paraíso não é porque foi perdoado, não é, irmão? É impossível levar um pecador para o paraíso, né? Então está bem claro aqui, irmão. Dessa forma, o povo de Israel foi batizado em Moisés. Os cristãos são batizados em Cristo, por quê? Porque Jesus Cristo declarou que não toma a sua cruz. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quer dizer, nós tomamos esta cruz. No momento que nós batizamos, no momento que nós cremos em Jesus Cristo, primeiro é crer. Nós já somos selados com o Espírito, com o selo do Espírito Santo, e já começamos, ali já, se por acaso, perdoa, irmão, se por acaso alguém partir naquele momento, irmão, Deus não vai mandar ele para o inferno, porque ele não teve oportunidade de chegar ao batismo. Por isso que nós temos que crer primeiro. Né? E não adianta fazer a pessoa crer, irmão, e não explicar também. Não, você tem que batizar, então você já creu, vamos batizar. Não, creu. Agora vamos fazer assim. Eu vou te explicar como é que é a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? Você vai jogar a pessoa assim? Mas Filipe batizou o eunuco e logo foi arrebatado para Azoto. Cada caso é um caso. Eu também já batizei pessoas, irmão, que eu não tinha tempo de ficar explicando. Certo, irmão? Batizei, a pessoa nem sabia o que queria batizar, batizei. Depois a pessoa morreu. Deus recolheu ela. Você está entendendo? Então Deus já sabia que ela tinha que ser batizada logo, porque senão ela ia morrer. E ela já tinha crido em Jesus Cristo, não precisava. De repente ela morria e Deus salvava ela. Só que o batismo era um desejo, ela queria, e eu como servo não podia negar, porque senão ficaria sobre mim essa responsabilidade. Então eu fiz o que Deus me mandou, certo, irmão? Sofri algumas represálias, porque não passou por mim. Eu tinha esse costume já de levar no meu carro um tanque de batismo montado. E se eu fosse visitar um enfermo e eu anunciasse o evangelho e eu vejo que ele estava nas últimas, na sororoca da morte, como diz lá no Brasil, eu já batizava ele, irmão. Se ele cresce, eu creio, eu quero ser batizado agora.
E, irmão, às vezes tinha que esterilizar o tanque depois, porque às vezes eu batizei uma senhora, faltava os dedos do pé, da mão, só que ela batizou na casa dela mesmo, dentro de uma banheira. Não importa que ninguém viu, não importa que não tinha igreja para me bater palma para mim. Eu não estou preocupado com isso, irmão. Tem irmão que quer batizar, mas quer que tenha 1.500 pessoas. E ele chega aí, está lá dentro do tanque. Eu estou pouco ligando com isso, irmão. Eu posso batizar a pessoa onde ela estiver, uma poça de água de lama, se ela quiser crer, se ela creu ali, e eu explicar o evangelho, falando, eu quero ser batizado agora. Eu não vou negar, porque eu não sei, daqui a pouco ela morre e aí. A responsabilidade cai em mim. Ah, mas não precisa batizar porque ela já creu. Ah, tudo bem, ela já creu. Mas naquele momento ali, irmão, ela tem um ardente desejo de ser batizado. E eu não faço. Por quê? Eu posso naquele momento explicar para ela por que você quer ser batizado agora. Você já creu em Jesus Cristo. Não dá para esperar até conversar mais um pouquinho? Não, eu estou sentindo que tem que ser agora, vai ter que ser agora. Você acha que eu vou negar? Eu não posso. Entendeu, irmão? Eu pelo menos penso assim, né? Cada um faça como sentir. Através, irmão, disso nós podemos entender, irmãos, através desses assuntos, nós podemos entender que é necessário que nós estejamos em comunhão com Deus constantemente, para que nós não venhamos fazer as coisas pela nossa vontade e para vanglória também, para ficar contando que eu fiz isso, fiz aquilo, porque eu digo para vocês, eu não fiz nada, quem fez foi Jesus Cristo, certo? Então, irmãos, vejamos Filipe e o eunuco, vamos pular para lá. Filipe e o eunuco. O Senhor fez Filipe parar no deserto. Você levou, arrebatou ele no deserto. Chegou lá, ele encontrou quem? A rainha dos etíopes, da cidade de Candance, uma área africana até. Né? O eunuco desejou, ele estava lendo 53 de Isaías, tal, vocês podem procurar lá, e isso está escrito em 8 de Atos Apóstolos, versículo 36. Agora já não estou seguindo mais nada aqui, já estou só na comunhão falando, irmão. Então o que aconteceu? O Senhor falou, apressa-te. O Senhor podia falar, não precisa, vai devagar, não. Apressa-te. Tem coisas que Deus manda nós nos apressarmos, irmãos. O Senhor podia falar assim, ó, só prega para ele, anuncia o evangelho, fala para ele da salvação, fala para ele da vida eterna, fala para ele de Jesus Cristo, fala tudo, prega o evangelho direitinho para ele, conforme está escrito, explica para ele, depois pergunta lá onde ele mora, vai lá fazer umas visitas. Mas não foi assim. Irmão, Deus não tem um método. Deus não é obrigado a seguir método, cartilha. Tem denominações que têm as suas liturgias. Não, tem que fazer o discipulado para a pessoa entender. Mas, irmão, tem casos e casos. Tem pessoas que querem, têm desejo de ser batizado naquela hora. E você vai negar? Ah, mas se ela não permanecer, a culpa é minha. Não é sua. Ela desejou, ela quis, irmão. Aí se você não nega, se você fala, não, você já aceitou Jesus Cristo, você vai ser salvo, o batismo não é salvístico. Tá bom. Ela vai para casa, vai com remorso, daqui a pouco Deus leva embora, a família fica triste, puxa, irmão, bem podia batizar ela, né? Ela morreu agora, vai ficar com aquele desejo, né? Então, irmão, nós temos que ter iluminação de Deus. Quer fazer o discipulado? Quer ensinar? Faz. Mas se precisar, irmão, numa coisa excepcional, nós temos que ter luz. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Acima de tudo, o Espírito de Deus tem que nos iluminar. Porque deixar uma família triste por causa disso, eu não acho certo. Cada um que pense como quiser, né, irmão? Então, por isso que o eunuco já falou logo, falou assim, olha, desejou ser batizado, e eles estavam caminhando e chegando perto de um lugar que tinha água, o eunuco já disse logo, eis a água, quem impede que eu seja batizado? Olha, irmão, Timóteo, o Felipe já tinha acabado de explicar, ele só explicou 53 de Isaías, irmão. Os evangelhos não explicou, acho que nem tinha evangelho todo ainda, porque não tinha sido escrito tudo. Ele não falou muito, explicou a respeito de Jesus Cristo só. Já foi suficiente. Irmão, por isso que eu digo, Jesus Cristo é o suficiente para a salvação. Não é guardar isso, guardar aquilo, entendeu? Se você tem um costume de alguma coisa, também isso não vai te condenar a nada. Você está entendendo? A única coisa que te condena é você ter costume de ficar pecando. Aí sim. Você ter costume de fazer alguma coisa para Deus, mas já foi até por custo. O que aconteceu com aquele
com aquele Naamã que foi mergulhado lá no rio no Rio Jordão. Quando ele saiu, ele falou com Elias, não, falou com Eliseu. Ele disse para Eliseu: meu senhor, nisso perdoe o teu senhor, o teu servo, que eu tenho que entrar com o rei na casa do Deus dele, né? E ele já muito velho, eu tenho que levar ele pelo braço. E tem que dobrar ele na frente do Deus dele. Quer dizer, então eu vou ter que me dobrar junto. Mas Deus sabe o meu coração que agora eu creio no Deus de Israel. O que o profeta falou para ele? Mandou ele pedir a conta? Mandou ele embora? Não. O profeta falou: vai em paz, não vai acontecer nada. Está entendendo, irmão? Deus não é como o homem que já... Não, você tem que falar para esse rei aí, larga ele lá, ele que arruma outro. Não, irmão, as coisas não são assim. A guia de Deus tem que estar predominante com a luz do Espírito Santo sobre nós. Os irmãos estão entendendo bem, irmão? Olha, irmãos, eu não estou aqui criando nenhuma doutrina, estou aqui falando aquilo para os irmãos entenderem. Não condenem ninguém. Ah, porque tem uns irmãos que têm costume. Olha, a pessoa ia batizar, veio no batismo, chegou no outro dia, morreu, foi para o inferno. Quem que pode dizer, a Deus rejeitou? Mas quem que pode falar isso? Mas não é ignorância tamanha, irmão. A pessoa não foi porque às vezes é uma luta, às vezes é uma guerra, às vezes é uma luta quando vai nessas igrejas que não tem essa preparação, né, para batizar, porque tem igreja que não tem. É uma luta, volta para casa, mas ela continua crendo em Jesus, ela continua crendo no Senhor Jesus como seu Salvador, apenas ela não teve força de cumprir aquilo naquela noite e Deus leva. Mas quem que vai dizer que ela foi para o inferno que Deus rejeitou? Se está escrito na palavra de Deus que aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quer dizer que você está indo contra a palavra? Para com isso, irmão. Esses ensinamentos aí são heresia. É por isso que a gente tem hora que tem que falar, né? E por isso que tem gente que chama algumas denominações de seita. Eu tenho uma visão, mas assim, diferente, sabe, irmão? Sabe por quê? Porque eu entendo assim, tem muitas pessoas que estão em algum lugar que precisam ser despertas. E para ser desperta, tem que ter alguém do lado dela. Imagine um navio afundando. Vamos falar do Titanic? O Titanic é um navio famoso que afundou. Morreu muita gente, mas muita gente se salvou. Por causa do quê? Porque tinha salva-vida aí do lado. Quantos que estão às vezes dentro de uma denominação e não sentem mais nada lá dentro, mas estão lá como salva-vida, porque daqui a pouco chegar um para ele, eu não entendi nada, que pregação foi essa? E a pessoa fala: não, isso aí não está certo, não, isso aí é assim, 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 assim. É mesmo? É. Eu quero ir na sua casa para nós conversar. Vai lá, se explica pelo evangelho direitinho. Daqui a pouco, quando você vê, aquela pessoa tá liberta daquilo, ou sai até dali, vai para outro lugar, ou às vezes até se reúne nas casas, irmão. Como eu vou fazer agora, eu tenho aqui uma forma para fazer culto doméstico. Eu peguei hoje uma fórmula melhor. Eu fazia de um jeito, vou fazer de uma outra forma. Vai ser muito bom, né? Eu não precisa encher muito a casa e se divide mais. Porque aqui eu não tenho denominação fixa, não é, irmão? Eu não estou tendo igreja fixa aqui. Eu queria pedir para os irmãos, eu sou um missionário praticamente, eu sou um ancião missionário. Eu queria pedir para os irmãos, eu sempre deixo um Pix, eu sempre deixo uma conta do banco daqui, ou uma conta do banco, eu prefiro daqui, porque o Banco do Brasil, irmão, sabe o que acontece? Demora muito para chegar aqui. Então eu vou deixar a conta do Banco do Brasil e vou deixar um Pix do Brasil também. Os irmãos que sentirem de ajudar, porque, há poucos dias um irmão já me ajudou. Eu sou sincero, tá, irmão? Eu não escondo nada. O irmão já me ajudou. Tá vendo esse telefone aqui? Esse aqui, ó. Esse microfone aqui é bonzinho, tá, irmão? É porque tá sem bateria que eu não carreguei. Tá? Esse aqui. Tem outras coisas que eu comprei também, né, que eu precisava. Aos pouquinhos eu vou melhorando. Mas agora, irmão, não é só isso. A gente tem que ir no porto. Faz muito tempo já que eu tenho falado isso. Muito tempo. Toda vez que Deus prepara o dinheiro para ir para o porto, confesso para os irmãos que eu estou enfermo, surge uma necessidade e eu tenho que comprar um remédio, eu tenho que gastar aquilo para suprir uma necessidade, entendeu? Então, eu não estou ganhando nada aqui no YouTube, certo? Então, eu confesso para os irmãos, estou precisando, não estou pedindo. Então, quer dizer para vocês o seguinte, aqueles que se sentirem no coração, eu vou deixar o número da conta com o IBAN, porque aqui é IBAN, né? E vou deixar o Pix do Brasil também. Não precisa ser muita coisa. O que Deus preparar,
E daí do Brasil, quando tiver uma quantia que dá para transferir para cá, eu passo para cá, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente vai precisar. Tem que ir em alguns lugares. Dessa vez agora está apertando, está apertando. No começo eu falava e deixava para outro dia, e deixava para outro dia. Entrava alguma coisinha, era R$ 20, era R$ 10, era R$ 15. Não é assim de R$ 4. Tá tudo bom, irmão, R$ 5. Olha, irmão, eu tenho 3.700 irmãos. Imagine se cada irmão desse desse R$ 1 só. Eu já ia, irmão, eu já ia em vários lugares aqui. Eu já teria corrido esse Portugal inteiro aqui, irmão. Vocês acreditam nisso? Mesmo enfermo. Eu teria corrido esse Portugal inteiro. Portugal é pequeno. As conduções aqui, tem ônibus que vai para tudo quanto é lado. E eu não tenho preguiça, irmão. A única coisa que às vezes me dá é dor. Mas eu já viajei com dor, já dormi em aeroporto, já dormi no chão. Irmão, eu já dormi na casa de pobrezinho, que para não deixar o irmão triste. Veio um homem bem rico lá me convidar. Eu falei, não, irmão, fica em paz. Eu já falei que ia ficar na casa daquele irmão. Até o irmão ficou assustado, sabia que a casa dele não cabia ninguém. Mas eu fui porque não queria deixar o irmão triste. Eu não gosto, irmão. Eu quero deixar todo mundo feliz. Tá entendendo, irmão? Então façam o que vocês sentirem. Pelo amor de Deus, tá? Eu não estou aqui mendigando. Estou só falando a verdade. Então, irmão, Filipe, né, batizou aquele eunuco, ele desapareceu, né? O que Filipe falou para ele? Ah, você tem que estudar mais a Bíblia, não, você tem que conhecer mais o Evangelho, você não conhece quase nada. Não, Filipe falou assim, é lícito se crer. Ele já tinha crido. E de todo o coração, ele já tinha crido. Então Filipe chegou, desceu ele já tinha água, chegou ali, batizou e pronto, irmão. E Filipe, ó, sumiu. Depois que o eunuco creu, que foi batizado, conforme está escrito, irmão, conforme disse Paulo nos Coríntios, pois nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, né? Acho que eu estou pulando aqui, irmão. Pera aí, eu peguei a página errada aqui do estudo. Ele sumiu. Filipe sumiu. Eu estou pegando a última página, irmão. Perdoe. É porque aqui foi bem feitinho esse estudo aqui, tá, irmão? Então Filipe sumiu, irmão. E o homem se achou sozinho. E agora? Mas o Espírito Santo não ensina? Hã? O Espírito Santo não ensina, irmão? Claro que ensina. E o caso de Paulo, então? Agora vamos entrar no caso de Paulo. O Filipe creu. E ó, tem mais casos. Paulo também lá em Coríntios falou do batismo. E falou, enfim, falou com os judeus, falou com gregos, falou com servos, falou com livres. Andou no meio de pessoas de autoridade da época, irmão. E a igreja foi sendo constituída. E Deus foi levantando. E foi se levantando. E levanta um aqui, levanta outra lá. Era igrejinhas, comunidades. Então hoje, irmãos, nós temos que pensar desta forma. Então eu tenho aqui um projeto, irmãos, já é um projeto, de fazer cultos domésticos. Por quê? Cultos domésticos. Por quê, irmãos? Porque cultos domésticos, você não precisa juntar 50, 200 irmãos para ir na tua casa, que aqui na Europa mesmo nem pode fazer isso. As pessoas que sentirem daqui, você quer um culto doméstico? Eu não vou fazer gritaria na sua casa. Eu vou aí, canto um hino, 2 hinos, nós oramos, lemos um trechinho de palavra e fazemos o que Deus manda e vamos embora. Não precisa demorar muito. E depois, se você quer outro, marca outro. Nós estamos aqui para trabalhar. Se acontecer o caso que eu não dou conta sozinho, Deus prepara mais alguém para me ajudar. Certo? O que nós queremos é salvação de alma. Eu tenho que ir até uma cidade aí, esqueci até o nome, e tinha que ir em Cantanhede também, porque eu tenho família lá. Mas as coisas aqui também não estão como vocês pensam. Eu não sou rico. Eu já tenho ido em alguns lugares, tá, irmão? Já estive na Espanha, e Deus fez muita obra. Já estive numa outra cidade junto com um irmão que atendia aqui uma obra, que agora não está atendendo. Deus abençoou grandemente. E se eu convidá-lo também, eu vou ajudar no combustível. Então eu preciso, irmão, de oração e também de ajuda. É longo esse vídeo, mas vale a pena vocês escutarem até o fim, porque dá para vocês entenderem a responsabilidade daquele que prega e daquele que batiza.
e daquele que tem que permanecer até o fim. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.